Você sabe o que é fé? Então, se você não sabe, vamos aprender hoje. Quando eu era criança, eu ouvia falar sobre esse tema e ficava pensando, como uma palavra tão pequena pode significar tanto? Ter fé em Deus significa confiar nele completamente, acreditar em seu poder e seu amor infinito. Isso significa acreditar que mesmo que não entendemos todas as coisas, ele entende. Então agora eu vou contar um relato de um menino. Que aqui ele não fala o nome dele, então não vamos falar o nome dele, só vamos dizer como se ele fosse um menino. Então vamos contar o relato dele. Alguns anos atrás, meu pai foi acometido por um câncer muito severo. Houve até um momento que os médicos falavam que não havia mais o que fazer. Nesse momento de angústia e muito sofrimento, orei a Deus, orei suplicando que Deus concedesse mais uma oportunidade de vida ao meu pai. Orei tanto tempo que eu acabei dormindo. Durante aquela noite, tive um sonho. E nesse sonho, Deus apareceu diante de mim e disse: não se preocupes, seu pai não vai morrer. E logo em seguida, acordei e uma sensação de paz inundou meu ser. Naquele momento, senti que Deus havia ouvido minha oração. Talvez aquela tenha sido a oração que eu fiz com mais fé em toda a minha vida. Então aqui nós vemos que aqui é um relato de um menino que ele fala que de tanto ele pedir a Deus, Deus em forma de sonho, fala que não vai deixar que o pai dele faleça e que sim vai viver. Então agora eu convido vocês a abrir a Bíblia em Mateus 17. Versículo 20. Quem achou, diga amém. Então, eu vou ler. Em Mateus 17, 20 nos diz, porque a fé que vocês têm é pequena. Porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade, eu digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, poderão dizer a estes montes, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para você. Amém. As sementes, aí agora vamos saber como é essa semente de mostarda, que já eu vou dar uma pequena explicação sobre a semente de mostarda. A semente de mostarda não na verdade, são pequenas. Tem cerca de 2 milímetros de diâmetro. Ou seja, mais ou menos isso aqui. Bem pequeno, né? Então, se com esse tanto de fé, ele fala que poderia mover montanhas. Então,
não quer dizer que seria muito bom. Então vamos ler mais um pouco. E mesmo tão pequenos, Deus nos diz que se nossa fé for do tamanho dessa semente, poderemos fazer coisas inacreditáveis, como mover a montanha por meio de palavras que tremem. Amém. E agora eu vou falar para vocês que todo cristão ele pode ter vários poderes. E um deles é a fé. E hoje eu vou contar uma história e como devemos usar essa nossa fé. Então vamos descobrir como desenvolver esse poder. Para desenvolver o poder da fé, precisamos estudar a Bíblia regularmente, assim entenderemos mais sobre Deus e os planos que Ele tem para a nossa vida. Podemos também encontrar conforto e coragem e encorajamento em momentos difíceis. Por isso, desenvolver a fé em um passo fundamental da vida cristã. Hoje em dia, vamos falar de alguém que desenvolveu muito bem o superpoder da fé. Será que você tem uma sugestão sobre qual personagem aprenderemos hoje? Alguém tem uma sugestão de um personagem que tem muita fé e que soube usar seu poder? Também. Mas não é justamente esse personagem. Mais algum palpite? Hoje vamos falar de quem desenvolveu muito bem o superpoder da fé. Será que você tem uma sugestão sobre qual personagem aprenderemos hoje? Também, mas não chegou. Já que os palpites não estão acertando, vamos descobrir a resposta. Mas antes das respostas, vamos ler Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz assim: orai a fé e firme fundamentos das coisas que se esperam e as provas das coisas que vocês não veem. Então, aqui Deus fala que nós oramos fundamento das coisas que se esperam e das provas das coisas que se não veem. Ou seja, de coisas que não estão vindo. E das provas, que as provas de coisas que não estão vindo podem ser, por exemplo, alguma coisa que esteja pensando, mas não está conseguindo. Esse é um exemplo. Então, temos que orar bastante. Mas agora, vamos para o personagem? Vamos descobrir que personagem tão misterioso é esse? Eu convido a dizer a vocês que um homem que viveu muito tempo atrás, na época do povo de Israel, que o
vamos saber um pouco de Josué. Por que ele teve muita fé? Josué, que viveu em tempos antigos, na época em que o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, a terra que Deus havia destinado a eles. Josué era um líder corajoso e fiel a Deus. Ele foi escolhido por Moisés para liderar os israelitas depois dele. Josué era um guerreiro valente, mas também era um homem de fé, confiando sempre em Deus para orientar e proteção. Antes de entrar na terra prometida, Josué enfrentou muitos desafios. Ele conduziu o povo de Israel através do Rio Jordão, que Deus milagrosamente secou para que pudessem passar. Josué também liderou o exército de Israel em batalha contra os inimigos. Ou seja, nós acabamos de ver que Josué ele já era praticamente um líder. Mesmo quando Moisés já estava, ele já era praticamente um líder. E ele era um guerreiro que ajudava. E o principal, ele tinha fé em Deus. Então, convido a vocês a abrir o livro de Josué 6, capítulo 6, versículo 2 e 5. Amém? Um dos momentos mais importantes na vida de Josué foi a batalha de Jericó. Agora vamos para o texto. Em Josué 6, do versículo 2 a 5, a Bíblia nos diz: Então diz o Senhor a Josué: Olha, tenho dado a tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens, valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearam a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão esta buzina de chifres de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodearão a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande bravo, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirão por ele cada vez em frente. Então Deus havia dado uma ordem para Josué seguir. Então vamos saber o que Josué fez. Como lemos anteriormente, Deus exigiu Josué a marchar ao redor das muralhas da cidade por 7 dias. E no 7º dia, as
E sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Então vamos ler Josué 6, versículo 20. Amém? Então vamos ler. Gritou o povo, tocando os sacerdotes, as buzinas e sucedente que ouviu o povo, o sonido das buzinas, gritou o povo com grande bravura, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada vez mais em frente de si, e tomaram a cidade. Ou seja, aqui nós já sabemos que o quê? Depois que a muralha caiu, os povos entraram na cidade prometida, que Deus havia lhes dado. Então, agora nós vamos descobrir um pouco da fé de Josué, certo? Então, a fé de Josué em Deus era inabalável, desde o momento em que ele subia à liderança do povo de Israel, após a morte de Moisés. Josué confiou plenamente no poder e na promessa de Deus. Ele testemunhou milagres incríveis, mas sua fé verdadeiramente mostrada durante a conquista de Jericó. Mesmo diante de uma cidade fortificada com muros imponentes, Josué não duvidou das instruções de Deus. Ele liderou o povo em marcha ao redor das muralhas, confiando que Deus cumpriria sua promessa e derrubaria. Perdão, mãe, aqui. Eu não estou sendo você daí, né? Ele ficou muito empolgado. A fé de Josué foi misturada de confiança e obediência. Ele não apenas acreditava no poder de Deus, mas também agia de acordo com essa crença, seguindo suas instruções sem hesitação. Esse superpoder da fé não apenas levou à queda de Jericó, mas também guiou Josué e o povo de Israel através das muitas outras batalhas e desafios. Enquanto eles conquistavam a terra prometida, a história de Josué nos ensina que a verdadeira fé em Deus nos capacita a enfrentar qualquer obstáculo com coragem e confiança. Ao longo da nossa vida, ao longo de sua vida, Josué continuou a servir a Deus e liderar seu povo com fé e coragem. Ele é lembrado como um exemplo de confiança em Deus e obediência à sua vontade. Então, depois de ouvir toda a história de Josué, quem é que acha e sabe qual o personagem que pode representar obediência e fé em Deus? Levanta a mão. Então agora eu convido a vocês a fazer um desafio. Já depois você vai poder vencer. Então vamos. E é uma sequência, é uma lista. Com apenas 6 horas. Então vamos estudar as escrituras sagradas e aprender sobre Deus e aprender mais sobre Deus. Ter uma relação pessoal
Servir aos outros pode nutrir nossa fé e conexão com Deus. Então, aumente sua conexão e nunca desista. E agora vamos para o último. E para mim ele vai por isso. Ele é assim. É de que você escolha 3 amigos que participem do PG ou que não participem. Se não participar, convide eles e passe por pelo menos um mês. Um mês desse pequeno grupo ou até uma semana. Mas que ele possa pelo menos escutar e ver a diferença de você, a sua fé. E por último, que esse daqui eu mesmo adicionei na minha cabecinha, que é de todos os dias escolher e adicionar um amigo na lista de orações. Amém? E eu tenho um apelo hoje. E o apelo de hoje vai ser que a fé, o apelo de hoje se resume nisso. A fé é uma jornada pessoal e profunda que pode nos guiar através das tempestades mais turbulentas e nos levar às alturas e às âncoras que nos mantêm firmes quando tudo ao nosso redor parece estar
Essa entrada aí. Francisca, quem voltou? Nem tá vindo, voltou pra mim. Voltou pra nós. Voltou pra vila, voltou pra nós. Ela voltou pra morar? Voltou pra Morar? Tá aí. Tá aí com tudo. É o ano. Fala aí hoje. Tá certo. Ela tá dormindo, tá? E pedi pra tirar uma foto deles dois aqui. Valeu, tirar você com ela.